meu trabalho na Amazônia é voltado assim para a questão da comunicação e, sobretudo, de uma comunicação alternativa, de interação com as pessoas que fazem parte da rede eclesial panamazônica, que é uma iniciativa da Igreja Católica que tenta articular as ações, os movimentos, grupos e pessoas que atuam na Amazônia, que fazem a diferença, mas que não são visibilizadas. E aí, então, o meu trabalho é de articulação dessas comunidades, no sentido de ver o que tem lá de bonito, de bom, de diferente, que dificilmente chega para o nosso centro-oeste, sudeste do país, e visibilizar isso. Como que elas recebem quando a senhora chega lá para falar com elas? O povo da Amazônia é um povo assim muito simples, é um povo extremamente acolhedor, hospitaleiro, generoso, gratuito. Então, para chegar na casa é como se a gente é uma pessoa amiga de há muito tempo, né? Então a acolhida é de uma abertura incrível e é muito sincera mesmo. E acho que uma das coisas mais bonitas do povo da Amazônia é a generosidade, porque às vezes nós precisamos ficar na casa de uma família ou seja de uma ONG, eles dão o melhor para nós. Então esse sentido assim é sentir em casa, é você chegar lá e saber que você é bem acolhido. Em uma comunidade que tem tão pouco, né? Tão pouco de serviço público, de atenção do governo. Realmente a questão de políticas públicas é totalmente ausente. Aliás, o Estado é muito ausente na Amazônia. E aqui não porque eu trabalho na igreja, mas eu fico pensando assim, se a ação da igreja fosse suprimida dessa realidade, eu não sei o que seria desse povo. E eu acho que, sobretudo, a gente entra nesse detalhe da questão dos direitos humanos, que a igreja faz um trabalho diferenciado. E nós recentemente aconteceram esses conflitos na Amazônia, essas chacinas, e a igreja é muito presente nessas realidades. E aí eu queria perguntar para a senhora justamente sobre isso, né? Qual a responsabilidade da pessoa religiosa, dos religiosos da religião para esses povos, os povos ribeirinhos, os povos amazônicos, os povos tradicionais, né, das florestas, os indígenas? Qual a responsabilidade do religioso diante dessa situação? Eu acho que assim, pelo menos eu parto da experiência que eu faço. Como princípio, eu enquanto consagrada, como freira, essa questão do cuidado com a vida. E aí não só o cuidado com a vida humana, mas o cuidado com a biodiversidade, né? Com toda a Amazônia, com tudo que existe na Amazônia. Então uma das primeiras ações que a gente está lá, por quê? Porque a gente quer, com esse povo, ser fortalecido e defender a vida diante de que são tantas as violações, seja na questão pública, seja na questão da saúde, da educação, nos princípios básicos que o ser humano precisa, eles são violados. E aí, não só eu enquanto religiosa, mas a vida religiosa que está presente lá na Amazônia tem essa pegada mesmo de cuidar das pessoas e de fortalecer os grupos. E tem a questão dos índios também, né? E aí a questão dos indígenas, e aí não só os indígenas, mas também as populações das florestas, né? Que são os ribeirinhos, que são os quilombolas, as pessoas que vivem do extrativismo. E aí o Pará é uma nova fronteira agrícola. Uhum. E aí então o agronegócio está chegando com muita força e expulsando essas comunidades, que aí a gente percebe que são essas comunidades que preservam, que defendem e que cuidam da floresta. E aí com a chegada do agronegócio começam a ocorrer esses conflitos e as mortes, como a gente tem visto. Muito complicado, muito tênue e muito perigoso também, né? A gente sabe que a gente teve algumas grandes perdas importantes nessa luta de poder, Irmã Dorothy, Chico Mendes, né? E tem lideranças que não são conhecidas, não são famosas, mas que também deram a vida por essa defesa. Na igreja do Xingu, onde nós tivemos o contato maior, foram 8 pessoas assassinadas nesses últimos 15 anos. Lideranças, né? Porque você começar a se posicionar e não ser conivente com um projeto desenvolvimentista que destrói a Amazônia, você é perseguido. Você é amedrontado e se não silencia, eles assassinam mesmo e isso é um critério. E alguma vez a senhora teve medo lá?
Ou seu trabalho ainda não... Eu acho que, assim, medo, eu senti uma vez quando a gente foi fazer uma reportagem com uma jovem, porque também existe muita exploração sexual e o tráfico de pessoas lá. E aí, medo eu senti quando eu fui entrevistar essa jovem, e aí, claro, ela quis que fosse no espaço público, até por conta da própria história dela. E aí, enquanto nós conversávamos com ela numa praça, a gente percebeu que tinha um grupo de pessoas que estavam ali por perto. E aí a gente fica imaginando quem é. São pessoas cafetinas, eram mulheres que estavam ali e prestando atenção na nossa conversa, mas que não eram pessoas confiáveis. A gente sabe, a gente percebe isso. Então, nesse dia, eu senti medo, porque aí é uma história que você recebe, que você escuta da pessoa e que você vai expor uma série de situações também na realidade. E aí, nesse sentido... E medo pela outra pessoa também, pela outra né? pessoa, porque a gente acaba expondo também a outra pessoa. Mas é preciso falar, né? Essas histórias precisam ser contadas, porque a questão do tráfico, sobretudo, é um crime muito silencioso e muito organizado e muito forte também. E aí, se a gente não conta isso, ele vai se fortalecendo mais ainda, como a questão da violência contra as pessoas que trabalham na terra no Pará. E a senhora sente que partindo das coisas do tráfico humano, né, da mulher, é cultural? Tem alguma coisa de cultural? Ou não sei? As pessoas lá dizem isso, mas eu me recuso a dizer que uma violência desse porte seja algo da cultura. Mas a cultura a gente não precisa aceitar ela também, né? A gente está aí para questionar. Exato. Mas para mim, ela vem muito, sobretudo, numa outra reportagem que nós fizemos no Marajó, que é a exploração de crianças e adolescentes nas balsas, do tráfico entre Belém e Manaus. Que aí as meninas entram nas balsas e ali são exploradas. Elas entram para vender açaí, vender os frutos, mas a gente sabe que ali são para ser exploradas mesmo. E aí de ouvir das pessoas que isso faz parte da cultura. E aí para mim é muito mais uma questão de vulnerabilidade social, de pobreza falta de assistência, mesmo. Né? Falta de assistência. E aí não tem quem criminalize, quem enfrente esses crimes, né? É muito difícil quando a gente escuta essas histórias, sabe? Claro, na hora que você está conversando, entrevistando, é uma coisa, mas depois quando você começa a escrever essas histórias, você vai revivendo toda a história, é muito dramático. Dessas meninas, quando eu escrevi, eu terminei assim de madrugada o texto e eu chorava muito, porque a gente sabe que a história dessas jovens está comprometida para sempre, porque também não existe um trabalho de acompanhá-las no sentido de se fortalecerem e de se libertarem desse drama. Não existe isso. Porque se larga ali vai fazer o quê, né? Aí a gente se sente assim, muito impotente diante da vida do outro que está sendo dizimada pouco a pouco. É uma situação assim bem dolorosa. Quando você entra na dimensão humana das pessoas na Amazônia, são histórias assim muito dolorosas, muito dolorosas. E ninguém fala. E ninguém fala, e ninguém conta, porque são grandes políticos, são grandes empresários. E a nossa história, ela é tão, não sei nem como dizer assim, tão injusta, que o que chega aqui, né, nos grandes centros, nas grandes potências, nas grandes cidades econômicas do país, é que esses povos são povos preguiçosos, são povos que querem terra de graça, sendo que a gente invade, a gente não, que a gente é herança, né? Sendo que o país foi invadido, eles foram tirados, foram assassinados, foram catequizados, né? Foram tirados da sua religião, da sua tradição, e agora são pessoas vistas como preguiçosas, no caso dos povos indígenas. E os ribeirinhos também. Eu tenho uma experiência assim que para mim é muito forte. Logo que eu comecei, desde 2007 que eu comecei o trabalho na Amazônia, e nós fomos visitar uma família ribeirinha do Rio Madeira, em Rondônia. Chegamos lá, era perto do almoço, aí a senhora nos convidou para ir pescar, e aí é pegar o peixe para aquele momento. Tirar o açaí, o cacho de açaí, quer dizer, tinha muito açaí, mas só tirar o suficiente para aquele momento. Na nossa cabeça isso é inconcebível, porque quanto mais, guardar, melhor. Né? Exato. Quer vender. E aí, exato. Eu perguntava, por que não vamos tirar mais? Não, mas a gente só precisa
para hoje isso. E esse é o pensamento. E isso aí é preservar a natureza, preservar a vida. Muito bonito. Irmã, eu li uma publicação que a senhora fez esses dias no seu Facebook que dizia assim: celebramos a vida que é dom de Deus e na interação com a natureza. Lançamos sementes de árvores nativas, convictos de que frutificarão, efetivando a implementação da rede eclesial pan-amazônica no Xingu. Pedimos ao Deus vivo que abençoe e a sua Mãe Virgem de Nazaré, Rainha da Amazônia, nossa padroeira, que interceda por nós para que sejamos fiéis à nossa missão de defesa da vida no Xingu. Eu pergunto para a senhora, qual a sua missão na Amazônia, qual a sua missão com esses povos? Defender a vida, onde a vida é ferida. Eu acho que não tem razão maior e não tem sentido maior a gente viver se não for para ajudar o outro, sabe? E por mais que às vezes eu me sinta tão impotente diante do tamanho problema que existe na Amazônia, a vida em primeiro lugar. Eu acho que é isso, eu que acredito em Jesus Cristo, é isso que ele fez, é isso que esse cara fez, né? Ele chegou para cuidar da pessoa, independente de onde ela estivesse, independente de quem fosse essa pessoa. E aí, sobretudo, no meu caso, as pessoas que são vulnerabilizadas. Então, cuidar da vida e ajudá-las também a se fortalecerem. E aí, às vezes, a gente pensa que elas não são fortes. Elas são muito fortes. São pessoas de uma resistência, de uma clareza de projeto de vida, de projeto para a comunidade também. Então, acho que é mais esse fortalecimento, essa defesa, e dizer que eles não estão só. Mas que existe também uma rede muito grande que está ali para somar com eles. E não uma rede só de abrangência nacional, porque a Pan-Amazônia, ela abrange os 9 países que tem a Amazônia Legal, que tem a floresta amazônica em seus territórios. Então é uma rede muito maior. Então ela não está ali sozinha, isolada. E eu acho que, sobretudo, dizer para aqueles que exploram e que matam essas pessoas, que eles não estão lá escondidos. E que esse crime também não vai ficar impune, né? A gente vai tentar fazer com que chegue mais longe, ecoe mais longe. Eu gostaria de olhar para a Amazônia não como um quintal para ser explorado, que precisa ser desenvolvido. Na Amazônia existe o desenvolvimento a partir de uma questão socioambiental. A Amazônia não precisa desses grandes projetos que o governo pensa que vai levar ao desenvolvimento. Esses grandes projetos levam à destruição da Amazônia. Existe uma outra alternativa, uma outra forma. E isso não é ser poliana, sabe? Achar, não, imagino que isso vai trazer desenvolvimento para a Amazônia a partir das realidades dos povos que vivem lá. Traz sim, existe um projeto e um projeto de vida. E aí a gente tomar essa consciência que a Amazônia é muito importante para o mundo. A Amazônia é importante para o mundo, não só para quem está lá, não só para nós brasileiros. Então, a gente precisa defender essa terra e os povos que lá estão. Obrigada. Eu que agradeço.